imperdível. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Nos últimos dias de 2023, chegou aqui na minha casa esse exemplar do ônibus de SciBR, publicado pela Mitos Editora. É o quarto ônibus lançado pela Mitos, sendo o segundo com as histórias diárias ilustradas pelo SciBR. O material tá realmente muito bacana e a gente vai dar uma conferida nele agora. Então tá aqui o ônibus SciBR, né? É o segundo volume de SciBR, quarto ônibus lançado pela Mitos. A capa tem aquele mesmo efeito laminado dos primeiros volumes, e aí a gente já está notando que assim, os ônibus do Ray Moore tem um laminado que vai do preto para o vermelho, e os do SciBR até agora vai do preto para o roxo. Olha aqui a guarda de capa, bacana, para variar, né? Eu gosto muito dessa guarda de capa. Não tem material extra, eu acho que isso foi até uma solução interessante em vista do tamanho que o material já tem, para não aumentar ainda mais, não ficar muito caro. A tradução aqui ficou a cargo do Antônio Tadeu e do Elcio de Carvalho. São 2, 4, 6, são 7 histórias, né? O Recife, que foi a 88ª tira diária do Fantasma, mas foi a 7ª tira diária de SciBR. E vai até o Matador, que é a tira diária de número 94, sendo a 13ª do SciBR. Entre elas nós temos As Aventuras de Lucy Carey, Os Homens Perversos, A Bruxa de Hanta, Príncipe Ali e o Corcel Branco, A Cidade do Crime e o Matador. Eu não vou comentar sobre as histórias, eu quero mostrar mesmo o material, enquanto a gente vai dando uma folheada, vai fazendo uns comentários. Nós vemos o tamanho das tiras, né? O tamanho das reproduções, grande. Algumas pessoas andaram reclamando que quebrou, né, o formato das tiras. Isso aí não tinha muito como alterar, dado o formato do ônibus, mas em contrapartida a gente tem essas reproduções num tamanho grande. As histórias são ótimas, já vou dizendo assim que são muito boas, tá? O Lee Falk e o SciBR no seu momento assim, massa demais, tá? Lembrando que essas são histórias compreendidas entre 1964 e 1966. O SciBR começou a desenhar o Fantasma em 61, então até algumas coisas ele ainda estava trabalhando, ainda estava aprimorando o traço junto ao personagem. A tradução tá muito boa, eles realmente fizeram uma nova tradução até para adequar o discurso dos personagens aos nossos tempos, né, mantendo a essência da história, mas com uma fala, uma prosódia um pouco mais próxima da nossa realidade, do nosso momento. E essa nova tradução ficou muito bacana porque, por exemplo, na história Os Homens Perversos, eles usaram, né, um registro mais coloquial para os criminosos. Então os criminosos, eles acabam falando fora da norma culta padrão, né? Então eles falam, vamos pegar, vamos fazer. Eles usam esse registro para indicar que são pessoas de uma classe social que não tem estudo e que por isso falam errado, né? Então isso foi muito bacana. Uma coisa legal é que nós temos, por exemplo, nessa história Os Homens Perversos, que eu estou citando agora, nós temos a introdução da Caroline Wicks, que é a filha do Coronel Wicks, né, o comandante da Patrulha da Selva. Ela aparece em 2 aventuras nesse ônibus, tá? 2 aventuras distintas com a personagem, né? Tem um desenvolvimento bacana. E é uma chance muito boa da gente acompanhar, né, o desenvolvimento cronológico do personagem. Porque, por exemplo, você teve aqui na história Os Homens Perversos, você tem a introdução da Caroline Wicks, que vai reaparecer na história A Cidade do Crime. Muito bacana isso, a mesma personagem com um desenvolvimento muito legal,
está sendo apresentada aqui. A gente tem aqui a questão da bruxa de Hanta, e aí é interessante, por exemplo, nesse dado cronológico, né, essa chance que a gente tem de, no formato ônibus, poder ler as histórias em ordem cronológica. A gente tem, por exemplo, a história aqui, A Cidade do Crime. Quando ela termina, ela já é continuada pela história O Matador. O personagem que aqui é conhecido como Galã, no original é Pretty, né? E que aqui antigamente era traduzido como Bonitão. A gente está fazendo aqui, né, uma nova tradução, né? A Mitos está fazendo uma nova tradução, e você ver esse personagem que aparece aqui na Cidade do Crime, com toda a violência que ele demonstra ter, ele inclusive quem mata o Balaço, né, Bullet, que é o dono da Cidade do Crime, é esse cara, o bonitão, o galã, que o mata no final e que foge por um caminho diferente dos demais criminosos, e ele vai ser o foco da aventura seguinte, o Matador. É muito bacana mesmo, sabe? Então, assim, uma coisa bacana desse formato é a gente poder ver essas histórias do fantasma sendo narradas assim, nessa ordem cronológica. Eu ainda detectei uns 2 errinhos gramaticais ao longo do ônibus, mas nada que desabone esse material, sabe? São 522 páginas de aventura no melhor estilo das aventuras do fantasma, naquele momento em que realmente o Falk estava arrebentando. Material muito bonito, vocês estão vendo aí pelas imagens, bacana, e a gente tem aí esse incrível ônibus do fantasma, mais uma publicação da Mitos que está chamando atenção dentro e fora do Brasil. Com esse volume, a Mitos já lançou 13 histórias diárias ilustradas pelo Cyber. Levando em conta que o Cyber ilustrou 101 histórias diárias, não estou nem contando ainda as dominicais, a gente tem material para muitos outros volumes nesse formato. Eu entendo que é um material que está saindo num valor relativamente elevado, mas até diante de outros ônibus que eu tenho visto por outras editoras, ele nem é um dos mais caros e, olha, tá num formato realmente muito bacana. É legal aí as pessoas se organizarem, verem dentro das suas possibilidades, verem dentro das suas posses, pedirem a Mitos para de repente pensar em outros formatos que também proporcionem o acesso às histórias do fantasma por um preço mais vantajoso, ficar atentos às promoções, é sempre uma maneira da gente conseguir manter o nosso colecionismo vivo. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de acompanhar o Fantasma Brasil nas diversas redes sociais onde ele está presente, inclusive grupos de WhatsApp e Telegram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?